Olá! Antes de começarmos o assunto deste vídeo, vamos orar pedindo a Deus entendimento da sua palavra. Senhor, nos ajude agora a entendermos a sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Hoje estamos dando continuidade ao assunto abordado no vídeo anterior sobre a natureza carnal. Terminamos com uma pergunta: como explicar a citação paulina vendido como escravo ao pecado? Quero enfatizar que em momento algum o apóstolo Paulo deprecia o corpo, mas possuímos a natureza carnal e assim a lei do pecado e da morte ainda opera vigorosamente em nós. Nosso corpo não é mau, mas a natureza do pecado domina. Cristo se fez carne no sentido de corpo físico e vamos falar mais à frente sobre a encarnação de Cristo. Barreto traduz o texto de Romanos 7,14. Eu sou um homem de carne vendido como um escravo para estar sob o poder do pecado. Toda a raça humana é escrava do pecado. O eu humano passou a ser dominado pelo mal desde o pecado original no Éden. No entanto, o crente possui uma nova natureza, a natureza espiritual não corrompida, dada pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro eu do regenerado. Percebe a importância de falarmos sobre identidade? Fizemos isso nos vídeos de 11 a 15. Assista! Nosso verdadeiro eu está em Cristo, sendo transformado pelo Espírito Santo até o dia da volta do Senhor. Há uma luta em nossa personalidade entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Todo crente vive essa luta, por mais espiritual que seja. Você tem as suas lutas e eu tenho as minhas. Só que há uma diferença: esse crente já descobriu o segredo da santidade, da vitória, através do Espírito Santo. Por isso Paulo se diz escravo, pois enquanto estivermos no corpo dessa morte, teremos as duas naturezas lutando dentro de nós. Contudo, o verdadeiro eu em Cristo obterá a vitória através da presença habitadora do Espírito de Deus. Dê uma pausa no vídeo e anote isso que eu vou falar a seguir. O poder do pecado é muito grande e algumas vezes seremos vencidos, mas não ficaremos prostrados. Deus nos levantará. Leia estes textos. Algumas vezes o regenerado é dominado e volta à servidão do pecado, porém será um mau escravo, pois já experimentou a liberdade em Cristo. O delicioso sabor da liberdade em Cristo provocará o desejo de fugir da escravidão. Agora vamos imaginar alguém que já nasceu escravo. Provavelmente essa pessoa servirá ao seu Senhor sem contestar até o dia que ela experimentar a liberdade. Vamos continuar dando asas à nossa imaginação. Esse escravo tem a chance de passar um mês em liberdade total sem estar sob o domínio do seu senhor. Mas ele é levado de volta à escravidão. Com certeza ele não mais servirá fielmente ao seu senhor, pois ele experimentou a liberdade. João 8,36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós também nascemos escravos, mas um dia conhecemos a Cristo e a liberdade que só Ele oferece. Nunca mais seremos bons servos da carne. Paulo disse que odiava o pecado. O regenerado odeia o pecado e essa vil servidão. Nenhum regenerado permanece escravo do pecado ao ponto disso se transformar em um vício do seu caráter, daquilo que ele é, do seu eu. Pois se assim for,
não terá parte no reino dos céus, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5. A obra não é feita por nós, mas pelo Espírito ao qual nos submetemos. Agora preste atenção. O homem regenerado precisa tomar alguns cuidados espirituais, senão podemos ser dominados pelo pecado e a luta será maior. Em Romanos 6, nos versos de 14 a 23, o apóstolo enfatiza que não podemos servir a dois senhores. Antes, os nossos membros serviam à maldade, mas fomos libertos por Cristo para que os nossos membros, esses mesmos membros, sirvam à justiça para a santificação. Temos um novo Senhor e seu Espírito nos renova interiormente. Em vários pontos dos escritos paulinos, ele fala de práticas mundanas e em Romanos capítulo 1 ele faz uma lista longa. Desonestos, mentirosos, ladrões, alcoólatras, blasfemos, cobiçosos, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, sem misericórdia, maliciosos, inventores e propagadores de falsos testemunhos, destruidores com a língua, e entre eles havia até mesmo alguns que se tornaram assassinos com as próprias mãos. E talvez alguns pontos dessa lista ou outras práticas tenham feito parte das nossas vidas antes de conhecermos a Cristo. Agora, regenerados, tudo aquilo que antes era usado para servir ao pecado deve ser colocado a serviço de Cristo. Romanos 6, versos de 10 a 14. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tudo deve ser colocado sob o senhorio de Cristo. O resultado óbvio de uma alma convertida a Cristo é o processo de santificação. Tudo passa a ser consagrado ao Senhor. Romanos 7, 22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso nos traz encorajamento. Temos usado bastante em nossas mensagens o termo homem interior. O termo aparece somente 3 vezes nos escritos paulinos. Em Coríntios e em Efésios, a ideia é de renovação e fortalecimento do nosso homem interior. Aqui em Romanos 7, 22, a ideia é de uma vida refletida em atitudes espiritualmente sadia diante da lei de Deus, pois o regenerado se apraz nela. É importantíssimo atitudes espirituais corretas. Entre os comentaristas há algumas divergências quanto à interpretação da expressão homem interior aqui nesse verso, podendo se referir ao homem interior que estamos estudando em nossas mensagens, alma e espírito, que difere do homem exterior, que é o nosso corpo humano. Alguns acreditam que este homem interior que Paulo se referia seria o novo homem. A alma regenerada e transformada à imagem de Cristo é a alma e o espírito humano já renovados pela graça de Deus.
Somente esse novo homem pode se deleitar na lei do Senhor. Mas não é a mesma coisa, já que aprendemos que o homem interior é a alma e o espírito humano? Não, não é a mesma coisa. Todos têm o homem interior, salvos ou não. E aqui nesse texto, a maioria dos comentaristas bíblicos acredita que o homem interior citado por Paulo é o novo homem, a alma já alcançada pelo poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. O não convertido também tem alma e espírito. O homem interior do não regenerado não tem prazer na lei do Senhor, o salvo sim. O homem regenerado deve sempre se render ao Espírito Santo para que não seja dominado pela sua natureza carnal e viva na prática daquilo que realmente ele odeia e não quer fazer. Paulo não está se colocando na posição de um não regenerado que não aceita as coisas do Espírito, mas de um salvo que está em processo de santificação e sabe que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Total dependência, é isso que precisamos viver. Há pouco falei que Paulo não deprecia o corpo e que falaríamos sobre a encarnação de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, é relatada a história do Logos antes da sua encarnação. João começa seu evangelho falando de Cristo, sua eternidade, divindade, o Criador de todas as coisas. No verso 14, ele relata: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa declaração "e o Verbo se fez carne" repudiava o ensino gnóstico. O corpo é a residência do princípio do mal. Aquilo que fazemos com os nossos corpos pouca diferença faz para as nossas almas. E que é por ocasião da morte que o espírito fica liberto desse princípio do mal. Por esse pensamento de que o corpo é o princípio do mal, alguns gnósticos propagavam que o Logos, o Cristo, o Espírito, desceu sobre o homem Jesus quando ele foi batizado e saiu dele, se afastou quando ele foi crucificado. Segundo eles, o verdadeiro Logos de Deus não poderia de forma alguma nascer ou mesmo morrer como homem, pois o corpo é inerentemente mau. Isto não é verdade, pois o Filho de Deus se manifestou em carne. Já declaramos em outro vídeo que na visão bíblica daquilo que somos, o espírito humano é o que tem mais valor. Entretanto, os ensinos do Novo Testamento não declaram que o corpo tenha o princípio do mal. Cristo não foi um fantasma ou um espírito que se apoderou do corpo de Jesus. Sua encarnação foi real. Vamos ler Romanos 8, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando a seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Em semelhança da carne do pecado não significa que Jesus tivesse pecado. Vários textos falam de sua impecabilidade. Leia depois alguns. Vai aparecer aí para você Atos, João, Coríntios e em Hebreus. Faça uma leitura devagar desses textos. A palavra semelhança aqui empregada, ela foi empregada para enfatizar que ele era humano, não era um anjo, algo celestial. Champlin diz que Jesus, em sua porção mortal, era semelhante a qualquer outro ser humano mortal. O seu corpo em nada diferia de qualquer outro corpo de homem mortal. Era o mesmo tipo de corpo sujeito a todos os resultados que o pecado tem imposto à carne. Assim é que Cristo foi capaz de passar pelos mesmos sofrimentos, enfermidades e debilidades que caracterizam os corpos humanos,
Portanto, a expressão corpo de pecado serve para indicar o tipo de corpo que todos os homens possuem, desenvolvido negativamente por motivo da queda. Trata-se de um corpo caracterizado pela debilidade, pela tristeza e pelo sofrimento, com propensões para o mal, isto é, capaz de ser usado pelo princípio do mal. O Filho de Deus encarnou, recebeu esse tipo de corpo semelhante ao de todos os homens, mas ele venceu a tudo e viveu sem nenhum pecado. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo para fazer expiação por nós. Cristo veio resolver esse problema de uma vez por todas, uma única vez. O texto de Hebreus 7, verso 27, que eu disse como referência acima, diz que ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia como um sumo sacerdote. Cristo foi dado por causa do pecado para destruí-lo, salvar e santificar suas vítimas, os escravos do pecado. Em Cristo a salvação é completa. Assista os 2 vídeos que falam sobre salvação. Ele se fez pecado por nós, sem ter pecado, destruiu o domínio do pecado sobre nós. Há pouco falei que para não ser dominado pelo pecado, o homem regenerado precisa tomar alguns cuidados espirituais. Vamos conversar sobre esses cuidados no nosso próximo vídeo. Agora vamos orar. Pai nosso, te agradecemos pela obra completa e suficiente de Cristo na cruz, nos libertando do domínio da escravidão eterna do pecado. No nome de Jesus oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.